mesmo, a gente já está aqui recebendo a Bárbara Nóbrega, que é formada em fonoaudiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e trabalha há 3 anos na área de processamento auditivo central e linguagem. Faz atendimentos hospitalares na área de disfagia. Ela ainda participou de projetos de pesquisa na área de audiologia e linguística na UFRN. Tá tudo certo? É isso mesmo? Sim. Tão novinha, seja bem-vinda aqui, viu? Obrigada, boa tarde. Tudo bom com você? Tudo sim. E aí, fala pra gente, quais são as dúvidas mais frequentes, né? Pra quem esse dia é tão importante pra vocês, né? O dia D. Quais são as maiores dúvidas que tem? Bem, as maiores dúvidas que as pessoas, né, fazem sobre a fonoaudiologia é do que a gente trabalha, né? E os mais frequentes é o quê? É a questão da linguagem, da fala, né, nas crianças. Geralmente, os pais chegam muito angustiados na clínica porque algumas crianças têm um atraso de desenvolvimento da linguagem ou, como vocês falaram também, não conseguem acompanhar, né, a escola, tendo um atraso. Então, a gente, assim, tem vários tratamentos, né? No caso de crianças, né, menores que não conseguem falar, a gente tem um tempo, né? Vamos supor, tem uma criança que com 2 anos e meio, ela só fala papai e mamãe. Então, a gente sempre pede para os pais, primeiro, fazerem uma avaliação audiológica básica, para a gente descartar qualquer questão auditiva, porque se ela não fala, ela pode não estar ouvindo também, né? Ver em qual ambiente essa criança está inserida, se ela convive com muitos adultos ou com crianças também, né? E também pode ter algum transtorno envolvido, né? Um transtorno do espectro autista também, que é muito comum. Mas a gente sempre pede para fazer essa triagem. Em crianças que têm algum atraso na escola, a gente também pede para fazer algumas avaliações. O processamento auditivo central que eu trabalho, ele está altamente envolvido, né? Que é justamente o quê? A gente escuta, mas não compreende, né? O que a gente está entendendo, o que a gente está ouvindo, e acaba que há uma distorção nessa mensagem que a gente ouve, e quando a gente vai decodificar e passar para o meio, a gente não consegue, né, passar completamente, o que às vezes causa muita dificuldade no ambiente escolar. É mais notório nas crianças que estão na fase escolar e adolescentes. Muito interessante, né? E o campo de atuação do fonoaudiólogo é bem vasto, né? Por exemplo, em atuar em problemas com a voz, né? Mas quais são as outras áreas que o profissional atua? A gente atua com a linguagem, que eu já falei, né? Com a audição, a voz, a motricidade orofacial e a disfagia, que é o quê? Qualquer dificuldade nas funções orais, que são respiração, né? Para quem é respirador oral, quem respira só pela boca, na sucção, os bebês que não conseguem sugar no peito da mãe, mastigação, né? E a gente também atua com o ortodontista, né? Com o dentista. E na deglutição, que é a disfagia. Qualquer dificuldade que tem para deglutir, né, já se chama disfagia. Pode acometer a prematuros, bebês que nascem muito prematuros, a adolescentes, a idosos, principalmente, né, pela idade, né, que vai passando, a musculatura ela começa a não trabalhar como antes. Então, ele vai ter uma dificuldade para engolir. E também pacientes que sofreram alguma alteração neurológica, né? Algum AVE, acaba que altera essa função e também da linguagem, que se a gente entra num quadro de afasia, a gente também vai estar atuando. A gente também atua na saúde coletiva, né? Que é com a saúde pública, em unidades básicas de saúde, no PSF, trabalhando com a promoção e a prevenção desses distúrbios, fazendo triagens. A fonoaudiologia educacional, que é na escola, que a gente também vai estar triando e observando os alunos, se eles têm alguma dificuldade de fala, de audição, leitura e escrita também, aprendizagem, e está encaminhando, no caso da escola, para outros profissionais, para que eles façam as suas devidas intervenções. A gente, Bem né, vasto, que é jornalista, trabalha com comunicação, a gente trabalha muito com a voz. Isso. E às vezes no nosso dia a dia a gente acaba fazendo alguns exercícios, né? Com a caneta. Esses exercícios estão corretos? Qualquer pessoa pode fazer isso em casa ou realmente ela precisa de um profissional que indique qual é o melhor exercício que ela deve fazer para melhorar a dicção? Para cada caso, para cada profissional da voz, cantor, ator, jornalista, a gente segue um plano de terapia diferente, né? Porque tem pessoas que são profissionais da voz e ao mesmo tempo elas têm alguma alteração vocal, algum nódulo. Então, os exercícios vão ser diferentes para aqueles que não têm, para aqueles que só precisam fazer um aquecimento vocal antes de trabalhar, né? De entrar no ar, por exemplo, ou então depois também o desaquecimento, que é muito importante. Então, é de caso para caso. E é importante realmente que tenha o acompanhamento do fonoaudiólogo. Com relação às crianças, os papais, mamães que estão assistindo a gente, né? Qual é a idade certa para levar o seu filho ou filha no fonoaudiólogo? Porque, a não ser que detecte algum problema, tem que levar, ou realmente é comum? Você tem que levar de todo jeito, não só quando você identifica algum problema na voz da criança, na fala, dificuldade.
Quando os pais começam a identificar essas alterações e chega a ser uma coisa que atrapalha muito no dia a dia da criança, né? Que esteja já, assim, passando de uma certa idade, vamos supor, como eu falei, 2 anos, a criança só fala papai, mamãe, água, aí é bom se investigar, né? Então, levar a partir de 2 anos. 2 anos e meio, na questão do atraso da fala, né? Mas nas trocas, aí nós temos até uma média de 5 anos para que ela consiga adquirir todos os fonemas e falar corretamente. Mas, é como eu falei, se o pai estiver muito angustiado e estiver atrapalhando na vida da criança, né, e do meio que ela vive, realmente seria bom levar antes, o quanto antes. Já que a criança, né, se ela tem alguma dificuldade para falar, né, papai, mamãe ou qualquer seja a palavra, ela pode também prejudicar outros sentidos dela, no desenvolvimento dela? Pode sim, da deglutição, da alimentação, né? E geralmente esses atrasos de linguagem, eles estão associados a outras questões. A questão de seletividade alimentar, que a criança só quer alimentar de um tipo de consistência, como por exemplo o pastoso. Então, assim, a mastigação ela é essencial para o desenvolvimento da fala. Então, geralmente está sempre associado, né? Porque com a mastigação vai trabalhar os músculos da orais que fazem com que a produção da fala ela seja mais inteligível. Legal. Interessante, né? Gente, estamos conversando com a doutora Bárbara Nóbrega, que é fonoaudióloga. Se você tem a sua dúvida, manda aí pra gente no 3234-3422, é o nosso telefone. A produção passa ao vivo sua pergunta e você também pode interagir conosco nas nossas redes sociais. Lembrando que o Instagram é @tvfeliz e o Facebook TV Feliz Oficial. Eu quero saber uma coisa. Com relação à dislexia, né? A gente falou que existem, claro, algumas doenças, uma coisa que pode levar a outra. O que acontece com quem é disléxico? O disléxico, ele consegue ler com dificuldade, mas na maioria das vezes ele não consegue, vamos supor, juntar as palavras, os fonemas, as sílabas e não consegue identificar que palavra é aquela. Ou identifica e quando ele lê, vamos supor, uma frase, você pergunta o que ele leu, ele não consegue reproduzir. Então certo? É mais difícil para que ela aprenda realmente a ler, a escrever e desenvolver. Mas não impede, né? Com o tratamento com o neuropediatra, o psicopedagogo, o fonoaudiólogo, ele sempre tem um desenvolvimento... É uma questão de prática mesmo para ir melhorando? De terapia. E assim, o disléxico geralmente é para o resto da vida. Ou então até um grau em que ele consiga seguir normalmente sozinho. Mas, por exemplo, se passar muito tempo, né, ela já é idosa ou já é adulta e nunca conseguiu realmente ler ou escrever ou fazer esse tipo de exercício, é mais difícil conseguir realmente sem a prática? Quanto mais tempo você passa, mais tempo vai ser de tratamento e quanto mais tempo passa, mais tempo perdido, né? Então, por isso que a gente diz, sempre quanto antes melhor, porque nós temos a plasticidade neuronal, né? Que quanto mais novinhos que a gente tiver para adquirir aquele conhecimento, mais rápido o cérebro ele vai conseguir captar aquele exercício, é tudo com prática, vai conseguir colocar em prática. Doutora, o fonoaudiólogo também atua para evitar o desmame precoce do bebê, é isso? De que forma acontece? Não, na verdade a gente atua na questão assim, quando o bebê ele tem alguma dificuldade de sugar, a gente ensina, né, faz exercícios para que a musculatura do bebê se adeque e ela consiga sugar normalmente. Com o passar do tempo, a gente tem a inserção alimentar, né, das consistências. Então, vai havendo o quê? Quando ele completa 6 meses, aí vai passar para a questão alimentar complementar, né? Ele vai começar a poder comer novas consistências alimentares, que geralmente são os pastosos. Então, caso o pai tenha dificuldade nesse desmame, a gente também pode estar ajudando nessa questão das consistências alimentares para que essa criança ela possa estar começando a fazer a transição corretamente, na idade correta. E o fonoaudiólogo, ele também pode atuar em parceria com outros profissionais, né? Psicólogos, fisioterapeutas. Isso. Como é que é feita essa união, né? Como é que ele pode trabalhar? Acho que cada caso é um caso, né? E é de suma importância, né? A equipe multidisciplinar e o tratamento, assim, interdisciplinar, a comunicação entre os profissionais é muito importante. Geralmente, em pacientes que têm dificuldade de aprendizagem, de leitura e escrita, geralmente eles sempre estão associados com outros profissionais, com um psicopedagogo, com um psicólogo, né? Com fono, neuropediatra, quem é autista também tem sempre uma vasta gama de profissionais envolvidos. E a gente, pelo menos na minha prática, eu me comunico sempre com os outros profissionais. Doutora, e como é que a fonoaudióloga, né, faz o trabalho com quem sofre de Parkinson ou tem Alzheimer, né, ou teve acidente vascular cerebral? Como é que vocês atuam com essas pessoas?
A gente atua na área da linguagem, né, que às vezes é afetada, depende da lesão cerebral que ela teve, e da deglutição também. Então, a gente faz exercícios para que essas funções elas voltem ao normal ou tentem voltar pelo menos um pouco como ela tinha antes, né? Geralmente tem uns que voltam totalmente e tem outros que não voltam parcial. Então, a gente tem que fazer um tratamento contínuo com esses pacientes para que eles não percam a função de deglutir, por exemplo, né? Nem percam a capacidade de poder se comunicar com outras pessoas. Quais são os tipos de exercícios são usados? São simples ou não? Tem que ser mais elaborado? Não, na questão da disfagia, geralmente são exercícios musculares para conseguir que a musculatura ela se fortaleça, né? A mobilidade, o fortalecimento e o tônus da musculatura. Para que quando ele for engolir, por exemplo, essa musculatura ela esteja toda íntegra e a biomecânica, por exemplo, da deglutição, ela consiga ser adequada. Né? Ele consiga a pressão, ele consiga deglutir direitinho, corretamente. E para quem tem problemas na arcada dentária, né? Problemas com os dentes, isso também afeta? Também, porque nosso tratamento com o ortodontista é inteiramente ligado, né? Porque assim, a gente trabalha a função e o ortodontista, ele trabalha a forma. Então, não adianta ele colocar um aparelho, né? Tratar a forma, vamos supor, a língua está empurrando o dente. Então, quando ele tirar o aparelho, provavelmente a língua, né, vai continuar empurrando e possa voltar, né, como era antes. Por isso que muitas pessoas, às vezes, têm problemas de colocar aparelho e depois voltar. No caso, a gente está trabalhando a função. E com relação à voz, como é que a gente pode... Quais são os principais problemas que são identificados nas pessoas que te procuram, né? Eu estou com minha voz rouca. Por que isso acontece? Tanta gente passa por essas dificuldades. Não só cantores, né? Como você falou, mas também pessoas comuns, no dia a dia, né? De repente a gente fica sem voz e não sabe o que fazer, Não né? tem porquê, né? Ou tem, deve ter, né? Tem. Geralmente, assim, também o mais comum que vem na clínica são os professores, né? Que eles têm um abuso vocal muito grande. Então, geralmente, eles estão ligados a algum nódulo vocal, alguma alteração vocal mesmo, né? Então, a gente também atua nessa questão da voz, sim, com eles. Fazendo exercícios, né? Muito interessante. Eu acho que é um trabalho conjunto, né? Realmente, a questão da fala mexe com muita coisa, né? Tem coisas ligadas ao clima, se o clima se você mudou, teve uma mudança radical de clima, realmente isso interfere, né? Interfere, porque geralmente com as infecções que a gente tem na garganta, faringite, geralmente vem associada à rouquidão, né? Então, assim, quando essa rouquidão ela passa de 15 dias, né, aí realmente você pode começar a prestar mais atenção, olhar com outro olhar, né, e procurar realmente um otorrino para que ele possa investigar, fazer algum exame e possivelmente encaminhar para o fono. Muito bom. Olha só, gente, lembrando que você também pode participar desse bate-papo, que está super interessante, através do nosso telefone 3234-3422. Manda a sua pergunta que a produção passa para a gente e a nossa convidada vai responder a sua dúvida. E você também pode interagir através das nossas redes sociais, no @TV Feliz no Instagram e TV Feliz Oficial no Facebook. Olha, a Daniele Miranda já ligou, tá falando que tem pergunta de Nova Parnamirim, Daniele Miranda está perguntando. Sou professora, olha que coincidência. Sou professora e quero saber se é verdade ou mito que devemos comer maçã para melhorar a voz, doutora Bárbara. Essa pergunta é sempre muito frequente. Na verdade, existem alimentos que a gente indica que evitem, né, antes de, vamos supor, ministrar uma aula, que, por exemplo, poderia ser alimentos mais gordurosos, né, chocolate, leite, até o café também, porque o chocolate, ele cria como se fosse um muco, né, na garganta depois que você come. Então, você percebe um pouquinho, né, quando você come chocolate, você percebe uma diferença. Então, quando você for falar, a voz não vai sair limpa, assim, não vai sair, né, ela vai sair um pouco como se fosse molhada. E a questão da maçã, ela é assim, ela é adstringente, né, ela tem uma função adstringente, ela tem muita água, então ela é como se fosse ela limpa a laringe, né, a questão da mucosa. Então, às vezes, a voz não é que seja bom, assim, mas também não é ruim, é uma coisa que se você quiser comer antes, não é bom porque limpa. Comer todo dia, não tem né? problema. E pode comer sim, pode é bom, comer né? Limpa a questão da mucosa e quando ela for falar, ela vai falar bem melhor do que se comesse, por exemplo, um chocolate. É verdade. Hoje é o dia do fonoaudiólogo e a gente está recebendo aqui a Bárbara Nóbrega, que é formada em fonoaudiologia pela Universidade
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela também trabalha há 3 anos na área de processamento auditivo central e linguagem e faz atendimentos hospitalares na área de disfagia. E ainda participou de projetos de pesquisa na área de audiologia e linguística na UFRN. E a gente está falando aqui sobre vários assuntos. Então, se você tem alguma dúvida, participa com a gente. Muita gente já está ligando aqui para o nosso programa 3234-3422. Eu já tenho pergunta aqui, viu? É o Júlio César da Ridinha. Ele está perguntando aqui. Gostaria de saber sobre o método Padovan. Método Padovan. O método Padovan é um método de reorganização neurofuncional, né? Ele recapitula todas as fases do desenvolvimento humano, desde do ventre da mãe até o andar. É o processo de verticalização. E com esse processo vem toda a questão, o desenvolvimento motor do bebê, né, da criança, do rolar, do engatinhar, do rastejar, do andar de macaco e do andar. E com esses processos vem também o processo justamente da fala, né, e da linguagem, das funções neurovegetativas, que são as funções de deglutir, respirar, sugar, mastigar. Legal. Doutora, com relação à água gelada, eu tenho certeza que essa é uma dúvida de muita gente, né? Será realmente uma água gelada demais, com muito gelo, prejudica a nossa voz? Porque assim, a água gelada, né, com muito gelo, ela vai fazer o quê? Ela vai causar um efeito de dormência, né, nas pregas vocais em toda a sua região. Então, possa ser que a gente faça um esforço maior para falar. E quando esse efeito passar, a rouquidão venha, né? Então, uma temperatura mais fria. Então, realmente pode prejudicar, né? Pode. O ideal é que tomar água em temperatura ambiente. E é verdade que a gente deve evitar de pigarrear e tossir? Isso. Tossir realmente prejudica? Deve sim. Porque o pigarro, né, quando você faz... a prega vocal, o movimento dela é assim, ela só vibra, mas quando você faz assim, ela está batendo uma na outra. Então, se você fizer isso com muita frequência, pode causar uma lesão nas pregas vocais. Verdade. E a rouquidão constante, realmente é uma coisa que a gente tem que se preocupar, porque não é normal, né? Você tá sempre rouco. Realmente tem que averiguar melhor e a fundo, que pode ser algo mais grave? Isso. Tem pessoas que, geralmente, desde criança são roucas e nunca tem problema algum, né? Mas, geralmente, quando a rouquidão, ela passa de 15 dias, é realmente um agravante, né? E você sempre uma frequência de rouquidão. Então, é bom procurar o otorrino, né? Para ele fazer a avaliação e verificar se tem alguma lesão e, possivelmente, né? Posteriormente, encaminhar para o fonoaudiólogo. Geralmente, a gente fica com aquela rouquidão, né? Com aquela coisa chata na garganta e a gente costuma utilizar sprays ou pastilhas. Isso é correto? Não. Ele faz o mesmo efeito parecido com o da água gelada. Ele faz um efeito temporário, né, de alívio. Então, assim, ele adormece a musculatura, você acha que está melhor, então você começa a fazer um esforço maior e a mucosa da musculatura, ela começa a ficar um pouquinho como se fosse mais inchadinha, é demasiada, então você faz um esforço maior e quando esse efeito anestésico ele passa, você se sente pior. Então não é legal a gente usar aquele spray com própolis, então tem que ser porque assim, o própolis, ele dá um efeito anestésico, né, de anti-inflamatório. Mas você usar diretamente na mucosa não é bom, a gente não aconselha. Porque é como eu falei, é um efeito temporário. E quais são? Só quando tá assim, numa questão... Urgência, né? Urgência, um cantor precisa realmente dar voz hoje, o apresentador no momento tem que fazer, mas não se acostumar a isso, né? Isso. A ficar sempre com o rouquidão, usar sempre, Isso, é bom sempre procurar um otorrino mesmo. Então, tô rouca há mais de... Quantos dias a gente deve se preocupar? 1, 2, para procurar o otorrino? 15 dias, né? A rouquidão que você se preocupa mesmo. Mas o ideal é que quando você nota a partir de 5 dias, você continua rouca, e se vier um processo realmente inflamatório, né, associado, é bom procurar o otorrino para que ele possa fazer, né, os possíveis encaminhamentos e avaliações e exames. E fazer a nebulização, né? É indicado que a gente faça algumas vezes, mesmo a gente não estando doente? A nebulização é bom. É bom porque ele acaba que ele é um pouco úmido, né? E o soro ele limpa também. Toda a laringe, né? As pregas vocais. Não atrapalha, acho que só ajuda, Não atrapalha, né? ajuda. A nebulização é a favor.
que atrapalham? Devem ter, né? Quais são eles? Aqueles que a gente acha que está fazendo bem, mas na verdade está piorando a nossa voz, a gente não entende porque que não está ficando bom e é porque a gente está comendo alguma coisa errada, né? Os alimentos geral... Porque assim, também tem as pessoas que têm refluxo. Quem tem refluxo pode causar alguma disfonia, que é ou seja, rouquidão, né? Porque o ácido, ele vem e ele fica em volta das pregas vocais. Ele não atinge as pregas vocais, mas ele fica em volta e acaba que irrita essa musculatura e você apresenta rouquidão. Então, se você tiver o refluxo, você tem que evitar comer os alimentos que causam refluxo, né? Ou se deitar, quando comer, tudo isso também vai de acordo com o gastro, né? Com o que o gastro ele fala. E também na questão da voz, como eu já falei, o leite, né? O chocolate e alimentos gordurosos na maioria prejudicam também um pouco a voz. Alimentos gordurosos não faz bem pra nada, né? É impressionante. Qualquer área da saúde, até pra voz, os bichinhos não podem. É verdade. Em relação ao gengibre, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre os benefícios, né? Porque eu acho que é um dos alimentos que a gente pensa de primeira, né? É correto realmente a gente utilizar balinhas, chá, enfim? O gengibre, ele também tem uma ação anti-inflamatória, né? E também anestésica. Mas no caso da balinha, é como eu já falei, é um efeito temporário. Hora, né? Anestésico. Mas ele tem suas propriedades anti-inflamatórias, né? E o fonoaudiólogo pode ajudar na estética facial? Pode sim. De que forma? Nós ajudamos na questão até de ruga, né? De expressões, quem fala fazendo muitas expressões faciais, né? E também, quem tem paralisia facial, a gente também atua nessa questão da harmonia da face, né? Para que essa harmonia facial, ela volte a ser como era antes. Gente, ligue e participe do nosso bate-papo através do 3234-3422. Está aqui passando na sua telinha, como a Luísa mostrou. Você também pode fazer pergunta através das nossas redes sociais, no @TV Feliz no Instagram e TV Feliz Oficial no Facebook. A Rafaela de Felipe Camarão pergunta: é normal uma criança de 3 anos gaguejar? Na primeira infância, a gente tem uma gagueira que se chama gagueira fisiológica. Algumas crianças apresentam e outras não apresentam, né? Mas até os 3 anos, 2, 3 anos, é normal. Mas, né, se essa gagueira ela persistir depois dessa idade, é bom realmente procurar um fonoaudiólogo. Então, assim, passou dos 3 anos, a criança completa os 4 anos, ainda está gaguejando, tem que realmente procurar porque tem algo errado. Isso. A gagueira, ela pode ser curada, né? Tem muita gente que tem dúvida, não sabe realmente como é que funciona, ou não, você vai viver com aquilo para sempre. Não, a gagueira, ela não tem cura, ela tem tratamento, né? Quem tem gagueira é um tratamento para o resto da vida. Ou então até ela como eu falei, igual a dislexia, até ela saber, né, ter as técnicas de conseguir, né, conversar sem ter a disfluência e normalmente não precisar de tratamento. Mas geralmente, vai amenizando, né, ameniza. É um tratamento para o resto da vida. Legal. Muito bom, gente. Olha só, já estou recebendo aqui perguntas através das nossas redes sociais no Facebook e é o Rafael Silva. Ele está perguntando aqui, ó, ele disse que fica gripado e chega até perder a voz. Já tentou, né, consultar várias vezes um fono até desistir da terapia, né, porque ele não está vendo um resultado, né. Parece que ele muda a voz, né, ele fica realmente totalmente sem voz. O que ele deve fazer nesse momento agora? Porque ele já procurou fonoaudiólogo, já fez terapia, mas não está conseguindo. Nesse caso, que ele fala que fica bastante gripado, era importante, né, e necessário ele procurar o otorrino, né, ou o alergologista, porque com certeza deve ter alguma questão associada a isso. Então, se ele fizer o tratamento e não tratar também a base, o que está causando a causa, né, dessa rouquidão, não vai realmente servir, né, porque também vai ser temporário, né? A gente vai mascara essa questão da alergia, né? Da gripe. Geralmente esses pacientes, eles são os pacientes que são muito alérgicos, que têm gripes recorrentes, geralmente eles têm uma rouquidão. Pode continuar. Então seria importante que ele realmente procurasse ou um alergologista ou um otorrino. Falando sobre isso, né? Já aproveitando esse embalo, realmente faz mal a gente ficar respirando pela boca quando a gente está com o nariz entupido? Na verdade, a gente respira pela boca porque a gente não está conseguindo respirar pelo nariz, né? Então, é a única via que a gente tem para respirar. Então, o ideal é realmente também procurar um médico, né? Para que ele possa
tratar essa questão, né, da alergia, o nariz fica congestionado, então a única via que a gente tem para respirar é pela boca. Realmente resseca. Mas se for uma gripe temporária, não tem outro jeito. Olha, eu que tenho sinusite, é uma coisa horrorosa. Você tá com... Porque quando um entope, a gente fica com o outro respirando. Mas, meu filho, os dois, aí só a boca mesmo. É verdade. E a utilização daquelas pomadinhas, né, que a gente utiliza, tipo Vick, é recomendável utilizar mesmo, né, quando você tá com o nariz muito entupido, você, né, coloca aqui no nariz, ou então passa a pomadinha no peito, né, no nariz. É legal passar ou não? Porque assim, também tem o Vick, ele também tem uma ação temporária, né? E assim, alguns deles, né, eles podem até prejudicar e ressecar um pouco a mucosa depois, né? Porque você sente a ardência, né? Ele é bem forte. Então acaba que a mucosa, a natural, como ela já está delicada, porque ela está congestionada, quando você coloca, ele livra. Mas se quando ele estiver mesmo livre e você tiver o costume de passar, acaba que pode prejudicar essa mucosa e ressecar. Nossa, porque às vezes aquela sensação de frescor que dá, né? Eu acho que muita gente gosta. Eu fico tão aflita, o negócio gelado, né? Aquela coisa que eu prefiro usar mesmo um sprayzinho, porque é rápido, não fica um ar frio. Depois fica o ar. Cada um com o seu jeito aí, né? De se cuidar. Bom, a Daniele do Tirol tá perguntando, o óleo de coco faz bem a garganta? Essa é uma dúvida que muita gente tem. Inclusive, lá na minha casa é o seguinte, tempo da minha avó, tá com a garganta doendo? Uma colher de óleo de coco. Amanhã você tá boa, minha filha. Isso é bem normal mesmo, né? A minha avó também, né? Do interior, geralmente é sempre assim. E o óleo de coco, realmente, ele tem uma ação ótima, anti-inflamatória também. Pode ser que para algumas pessoas faça bem, né? Você tem um efeito, mas pode ser que para outras não tenha, né? Na verdade, na garganta já é um efeito mais realmente de inflamação. Legal. Muito interessante. A gente estava falando sobre a questão do tratamento estético facial, né? Isso. Ele é recomendado em que momento? Quando a pessoa se incomoda muito, né, que ela tem muita expressão facial, muitas rugas, por falar, se expressando muito, às vezes, né, tem pessoas que falam muito assim, gesticulam e ao mesmo tempo mexem muito, né, a face, acaba que gera essas expressões. Então a gente tem exercícios, né, que nós fazemos para que essas expressões, essas rugas, elas diminuam. E a poeira, assim, no nosso dia a dia, ela realmente atrapalha para quem tem esse tipo de rouquidão, né? Para quem sofre com esse sinusite, essas doenças acabam mesmo deixando, interferem nisso, da rouquidão, na voz? Interfere bastante, né? Porque a poeira, né? Os pelos de animais, eles realmente, quem tem alergia já é um ponto a mais, né? Então, com certeza vai piorar essa rouquidão também. O verão está chegando e a nossa cidade é praticamente o verão ele inteiro, né? Muito quente e tudo mais. Que cuidados a gente deve ter nesse período agora que o clima está super quente e, enfim, mudança de clima também prejudica, né? Prejudica. A dica é se hidratar bastante, né? Porque não hidrata as pregas vocais, porque não pode entrar água nas pregas vocais, né? Mas hidrata o corpo inteiro e a musculatura que envolve as pregas vocais. Então, tá sempre hidratado é uma boa recomendação. Show de bola, valeu, viu, doutora Bárbara, que esteve aqui com a gente, tirando várias dúvidas, né, sobre esse dia importante. Parabéns, viu, pelo seu dia. Obrigada. Obrigada pela participação, por ter tirado essas dúvidas e volto sempre. Obrigada pelo convite.